Amém. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho no meio da igreja, no meio dos candelabros. A igreja pode ir abrindo a palavra de Deus, amém? Amém. E o coração no livro de Provérbios, amém? Eu queria que os irmãos deixassem sempre a palavra de Deus aberta, não a fechassem, porque Deus fala com a igreja pela sua palavra, amém? Amém. Depois, se quiserem, podem deixar também aberto em números 11. Provérbios 23, amém? Hoje vamos pregar uma palavra, a igreja tem pregado sobre o pecado, exortado sobre o pecado, e hoje o sermão é sobre a gula, a glutonaria. Um pecado que tem sido tabu. Desde a minha conversão eu nunca ouvi, eu não me lembro de ter ouvido nenhum sermão sobre esse pecado. A igreja tem que pregar mais sobre pecados que parecem que moram ao lado, pecados que não são exortados, pecados que ninguém admite que tem e que comete, não é? Por isso, às vezes, esses pecados eles não são tratados, porque a gente pensa que não tem, porque não ouve falar deles. E vamos dar glória a Deus, porque hoje temos o privilégio de ouvir sobre um pecado que normalmente não é tratado na igreja. Vamos desvendar para podermos confessar, expurgar esse pecado dentro da igreja. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir a Bíblia e entender juntos o que a palavra de Deus nos ensina sobre esse pecado, o pecado da gula, o pecado da glutonaria. Provérbios 23, amém? Amém. Eu vou ler no início e depois passamos para o verso 21, amém? Amém. No início vai dizer assim, verso 1. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para que o que se põe adiante de ti. E põe uma faca na tua garganta se és um glutão. Não cobices os manjares gulosos, porque são pão de mentiras. Agora o verso 21. Porque tanto os beberrões como os comilões que vivem com sono e acabarão na pobreza e vestidos de trapos. Amém? A igreja pode se sentar deixando a palavra de Deus aberta em Provérbios e depois vamos passar em números também, está bem? Eu precisava muito da vossa atenção hoje para que a igreja possa tratar um pecado que normalmente ele não é tratado, ele normalmente não é visto. Amém? Ele normalmente não é falado das igrejas, vamos ver porquê, amém? Provérbios, irmãos, é um livro de sabedoria prática para situações diárias. Nós encontramos provérbios como recompensas ao comportamento que nós temos. Às vezes um comportamento sábio traz-nos recompensas. Assim como comportamentos falhos que nós temos na nossa vida, comportamentos rebeldes, insensatos, eles trazem consequências. E os irmãos sabem que Salomão, quando ele aceitou o chamado, né, e foi rei de Israel, ele pediu ao Senhor, o Senhor disse, podes pedir aquilo que quiseres e eu te darei. E ele pediu sabedoria para conseguir governar Israel. E esse livro de Salomão, que ele escreveu, estes 31 provérbios, se os irmãos virem, é um para cada dia do mês, não é? Ele fala de sabedoria. São provérbios, são mensagens de sabedoria. E os versos que acabámos de ler do livro apontam para um pecado que é um pecado que é muito pouco falado, é muito pouco pregado, é muito pouco confessado no meio da igreja, que é a glutonaria, a gula. E temos que saber identificar e discernir esse pecado. A Bíblia fala tanto da gula, tanto nas cartas como no Salmo, nas cartas de Paulo, mas normalmente não, a igreja continua cometendo esse pecado porque não trabalha, não ouve, não se converte em relação a esse pecado. Muita gente considera a gula como um pecado que não é um pecado grave, mas é um pecado que vicia. Sabemos no início ao fim, a Bíblia condena esse pecado, em Provérbios, em Salmos e todas as cartas de Paulo são recheadas de recomendações contra esse pecado, porque é um pecado capital. A glutonaria é um pecado muito pouco falado e dá-se pouca relevância no meio da igreja. Mas a Bíblia, ela considera o pecado grave. E o que é a glutonaria, irmãos? A glutonaria, ou gula, né? Ele é um pecado, é um apetite exagerado, desordenado. É comer demais.
guloseimas, doces em excesso, carne em excesso, comer em demasia. Comida e bebida em demasia. Comer sem ter fome ou depois de já estar satisfeito, continuar a comer ainda. Ultrapassar o nível de calorias que o organismo precisa. A gula também é dar atenção à importância de vida mais do que devido à comida, não é? A importância demasiada à comida. A comida passa a ter uma importância na nossa escala de valores superior às vezes até a Deus, uma importância demasiada. Os glutões são pessoas que vivem para satisfazer o seu próprio ventre, satisfazer o seu estômago, vivem em função disso. Elas se entregam demasiadamente ao vício da comida. O significado original, irmãos, da palavra glutonaria ou gula, vem do hebraico. Ela significa falta de dignidade. Significa, o glutão é aquele que se entrega à frivolidade. Coisas carnais, coisas que não têm valor, coisas que são perecíveis, são fúteis, levianas, coisas que ficam neste mundo. O glutão não come para viver, mas ele vive para comer. Ele vive em função da comida. O desejo de comida consome o coração e a mente durante a maior parte do dia. 12 horas, 15 horas que estamos acordados, 10 horas a pensar em comida. O que é que vai comer? O que é que vai fazer ao almoço? Estamos a rir, mas estamos a rir do nosso próprio pecado, irmãos. Conhece aquele tipo de pessoa, não é? Que às vezes, eu já exortei o Lucas sobre isso, não é? Às vezes está em casa, abre uma quantidade enorme de todos os sucos que tiver para abrir, abre um bocadinho, prova daqui, prova dali, come aqui, já não está bom, vai comer ali. É esse tipo de pessoa que come um prato com o olho no prato do outro. Acaba de abrir vários pacotes de comida e deixa tudo aberto. Porque não está satisfeito com nada daquilo que come. Pessoas que vivem para comer, fazem a sua própria agenda em função da comida. Não, vamos combinar para aquela hora que àquela hora eu vou encher o prato, vou encher o bandulho e aí eu vou estar mais descansado. Vivem em função da comida. E no grego, irmão, o sentido original dessa palavra, da gula, da glutonaria, significa cortejo festivo. É a pessoa que corteja, irmãos, isso é grave, tomem muita atenção. Cortejo é aquela pessoa que anda atrás da comida, anda a cortejar a comida em obsessão, anda atrás em obsessão, anda em função daquilo que vai comer. Eu já ensinei que há sobre o namoro cristão, não é? A última vez que, na quarta-feira, o cristão ele não namora. O cristão ele corteja a noiva, não é? Ele noiva para casar, ele corteja a noiva. Mas é essa a relação no grego que existe entre a comida e o glutão. O glutão corteja a comida. O glutão ele acorda a pensar na comida. Ele tem uma relação como se fosse noiva. A carne, o doce, o chocolate, ele pensa nisso de noite e de dia. O desejo de comer consome o coração e a mente do glutão. A maior parte do dia ele anda a pensar nisso. E depois ele está a comer o prato dele, a cobiçar aquilo que pode comer além daquilo. O que é que poderia estar a comer mais? A gula não consiste só em comer demais, em empanturrar, mas também a gula às vezes toma aspectos que às vezes parecem ser que a gente não consegue ver. Às vezes aquelas pessoas que ficam até de madrugada comendo, vendo televisão ou vendo o computador, fazer coisas fúteis. Porque, como eu falei, o sentido original do hebraico é futilidade. Ficam comendo devagar, comendo coisita à noite, de madrugada, perdendo tempo. Isso é gula também. A gula também pode ser cometida e cultuada por casais que não controlam o apetite sexual. Descontrolado. É gula também. Quando abusamos do apetite, distorcemos o apetite é uma coisa boa, não é? Mas nós distorcemos. E aí o corpo sofre, a alma sofre e o espírito fica abafado, sofre também. A Bíblia recomenda que nunca abusemos de qualquer privilégio, de qualquer dom que Deus nos deu. E Deus nos tem dado muitos dons, irmãos, muitos privilégios. Deus nos deu os 5 sentidos, as capacidades, as aptidões. Mas o corpo foi dado
Não foi para abuso, não foi para dissensão. Mas Ele deu-nos o corpo para ser morada do Espírito Santo. Ele deu-nos o corpo que está escrito na primeira carta aos Coríntios. Por acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo de Deus, que habita em vocês? Glória a Deus. Foi dado por Deus. Vocês foram comprados por um alto preço. Não foi por ouro nem por prata, não é? Como diz o apóstolo Pedro. Nós fomos comprados, portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo, diz o apóstolo Paulo. Aleluia. Mas o glutão, ele deixa de dignificar, de adorar, de honrar a Deus com o seu corpo, para honrar a comida, para glorificar a comida. A glutonaria, irmãos, ele é uma falta de domínio próprio. Um fruto do espírito no crente. Quem anda na carne e abusa dela é todo aquele que come demais, sem moderação, ele demonstra que não tem domínio próprio. Então é um indivíduo que tem os olhos maiores que a barriga, né? Tem os olhos maiores que a boca e o estômago juntos. Ele quer comer mais do que aquilo que pode. Aquele que come desenfreadamente, exageradamente, ele está cavando a sua própria sepultura com garfo e faca. E está, irmãos, é mau para o corpo, é mau para a mente, é mau para o espírito, como nós estamos vendo. O glutão é aquele que se vai alimentando com um pecado que é grave, irmãos, que é mãe de muitos pecados. A glutonaria é considerada um pecado principal, um pecado capital. São pecados que levam a outros pecados capitais, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, o orgulho, a preguiça e a gula, a glutonaria. São pecados mãe, pecados que trazem outros pecados. Um abismo oculta traz outro abismo. A gula é um pecado que não é muito pregado na igreja, em conferências, seminários, simpósios. Fazemos muitas conferências e congressos sobre a família, né? Avivamento, prosperidade, imoralidade, outros pecados, fazem grandes cartazes, conferência, mas nunca vi nenhuma conferência sobre a gula. Eu acho que não ia ninguém participar, né? Eu nunca vi fazerem. Basta, irmãos, quando a gente vê uma conferência, um seminário, nós vemos às vezes no YouTube, ou quando fazem, os irmãos veem que são grandes salões, né? E os pastores ficam todos lá atrás, né? Ficam atrás. A gente está a ver o pregador e está a ver os outros pastores. Se os irmãos repararem, quase todos têm obesidade. Quase todos são obesos. E a maioria deles não é porque têm uma doença, é porque são glutões mesmo. Eles sofrem de obesidade não é porque fruto de uma doença, é por uma falha espiritual. A doença não é física, a doença é espiritual. É um pecado chamado gula. Por isso é que eles não pregam sobre glutonaria. Por isso é que ninguém prega sobre glutonaria, nem quer ouvir falar de glutonaria. E a igreja também não quer ouvir falar de glutonaria. Eu, se fosse pregar num congresso sobre glutonaria, eu nunca mais era chamado. Eu posso estar aqui a pregar sobre glutonaria porque eu não pertenço àquele programa regular, eu não pertenço à Igreja Universal, nós não pertencemos a nenhuma congregação, senão eu era descomungado. Eles não queriam aceitar porque iria ferir consciências. Mas aqui nós temos que pregar aquilo que o Espírito Santo diz e aquilo que a Igreja precisa de ouvir, irmãos. Aquilo que a Igreja precisa de se tratar, eu e vocês. Porque a igreja toda, eu digo a igreja também, porque não sei se os irmãos conhecem algum crente que coma pouco. Mas esse excesso é um pecado gravíssimo, que normalmente nós precisamos saber. É um pecado capital. É para todos nós. É para todos nós. Quando nós não conseguimos dominar a gula, ele é meio caminho andado para outras inclinações da carne. A imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, porque a gula é uma idolatria, o ódio, discórdia, ciúmes, egoísmo, ira, dissensões, frações, inveja, são pecados que não são dominados porque a gente não domina a porta desse pecado que é a gula. Então aqueles que praticam essas coisas, a palavra de Deus diz que eles não herdarão o reino dos céus.
obras da carne. Porquê que são obras da carne? Porque são obras daqueles que estão na carne. São as obras dos ímpios. Não são as nossas obras. Nós fomos convertidos para dar frutos, frutos do Espírito. O crente exerce uma vida diferente do ímpio. Ele renuncia a muitas coisas que o ímpio faz, né? O consumo de álcool, as noitadas, a imoralidade sexual, o crente ele não fuma, mas normalmente ele compensa essa abstinência comendo. E é a mesma coisa, irmãos. Poucas pessoas que... Há muita gente viciada, irmãos, em pizzas, em massas, em comida, em carnes, em doces, em chocolates. E não tratam isso. Porquê que o álcool, irmãos, a droga, o jogo são consideradas, na Bíblia não são consideradas doenças, são consideradas pecado. Porquê que são considerados pecado? Porque vêm substituir, vão à procura daquilo que só Deus pode dar. As pessoas se drogam, se prostituem, se viciam no álcool, porque buscam no álcool, buscam na droga aquilo que deveriam buscar em Deus. Mas os glutões são pessoas que não buscam no álcool, não buscam na droga, não buscam no sexo, nem em Deus. Mas buscam no bucho, buscam no próprio ventre, buscam na comida, na geladeira, aquilo que deveriam dar a buscar em Deus. A gula, as pessoas encontram satisfação, que é aquela satisfação que deviam encontrar em Deus. Eles procuram a plena e toda a satisfação, mas nunca vão encontrar. Porque há um buraco, há um vazio dentro de nós, que é do tamanho de Deus. E ele não se pode... Não há comida no mundo que possa preencher esse vazio. Aleluia. Mas, pastora, a droga é um sedativo. A droga altera a comida também. O excesso de comida também é um sedativo. O excesso de comida ele deixa a pessoa extasiada, deixa a pessoa mole, deixa a pessoa sonolenta, deixa a pessoa ali extasiada. Só quer ver um filme, ver televisão. E não... É um sedativo como é a maconha. Mas, pastor, a bebida em excesso e a droga provocam uma reação química. A comida também. O chocolate em excesso é a mesma coisa, irmãos. Provoca uma reação química no corpo. Comer em excesso entorpece e provoca sonolência. A pessoa fica entorpecida, tal como as drogas leves. Comer muito chocolate liberta uma substância chamada endorfina. A endorfina é o hormônio da felicidade. A pessoa fica feliz, a pessoa fica contente, fica alegre. E porquê que a pessoa, quando vê alguém sair aqui chega ali, passa pelo coffee shop, vê um crente a sair de lá, fica escandalizado. Meu Deus, aquele crente estava na igreja connosco, obreiro da casa do Senhor, é presbítero, é pastor, ou é diácono e está no coffee shop, vai lá buscar maconha para fumar. Mas se vir o mesmo irmão sair do supermercado, não vai lá ver se ele está com um quilo de chocolate para comer a seguir ao culto. Mas é a mesma coisa, irmãos. O vício é o mesmo. O pecado é o mesmo. Se repararmos, o depressivo, a pessoa que é depressiva, ela come demasiado chocolate. Porque causa reações químicas. Comer muito chocolate altera o emocional, altera o psicológico e a alteração desse psicológico, esse escapismo, ele é um pecado, à luz da palavra de Deus. Por isso é que a glutonaria é pecado. Glória a Deus. A palavra diz, não esteja entre os comedores de carnes e os bebedores de vinho. A Bíblia não diz que comer carne e beber vinho é pecado. Comer carne não é pecado, irmão. Mas comer demais, a falta de moderação é que é pecado. Jesus foi considerado comilão e beberrão, porque estava à mesa com os outros. Mas Jesus tinha o quê? Domínio próprio. É isso que não... Porque comer demais e beber... comer demais é pecado, ou seja, beber demais é pecado e comer demais não é pecado. Você já viu aquela irmã que está na igreja, que é muito crente, todos os dias vai ao culto,
campanhas de oração para tirar o marido do álcool, para libertar o marido do álcool, porque o marido vai todos os dias, vai para o boteco, embeda-se, vai... E quando chega a casa, faz campanhas e nada resulta. E assim que o marido vai para o boteco, ela desconta na comida e esvazia a geladeira para estar a comer. Então o que é que acontece ali? É um glutão repreendendo um bêbado. É um preso na glutonaria tentando libertar um preso no álcool. É a mesma coisa, irmãos. Como é que o Espírito Santo vai trabalhar? Aleluia. Ele vai ficando, o bêbado vai ficando mais bêbado e o glutão vai ficar cada vez, essa senhora vai ficar cada vez mais gorda, mais obesa. Como é que uma esposa pode fazer campanha para libertar o esposo se ela não está ali perto? Então, irmãos, comer em excesso, dar importância demasiadamente à comida, dar importância à glutonaria. E a maior parte das pessoas comete esse pecado. E a maior parte das pessoas que cometem esse pecado está dentro da igreja. Daqueles que se diz convertido, que tem o domínio próprio, que tem a disciplina quanto aos apetites do mundo, evita excesso, não sai para as baladas, não fica por aí bebendo, não usa drogas, não consegue resistir à imoralidade sexual, foge da imoralidade sexual, mas compensa tudo isso na comida, muitas vezes. E quando a igreja encomenda aqueles buffets que é para a igreja, as pessoas dizem, não, isto aqui é para a igreja, para os crentes, então tem que ser bem servido. O crente tem que... As empresas de catering já sabem. É babado. Mas que eles não bebem, eles têm que comer bem. E foi sempre assim ao longo da história, irmãos. Não é de agora. A doçaria conventual vem de onde? Dos conventos. Que era quando os monges se retiravam para orar. E o que é que eles faziam? Um monte de glutonaria. A igreja se escandaliza com pecados como o adultério. Meu Deus, aquele pastor cometeu adultério com a pastora. Meu Deus, é um escândalo. Está traindo a mulher. Ou ele está num boteco, está bebendo, caiu, já não se levanta mais. Então, se tiverem glutonaria, já se pode levantar? Se a gente vir, irmã Lu, uma pessoa que vai a semana toda, não sai do boteco a beber até cair, não, aquele desviou. Agora, se você vir um crente aqui que vai 5 dias lá no rodízio onde você trabalha seguidos, comer e beber, que bênção, glória a Deus, ele está a prosperar. Ele está com dinheiro, está feliz. Qual é a igreja que ele está a congregar? Vamos lá também. Eu também quero comer e beber. É isso que a igreja tem que estar. Está enganado, irmão. O povo de Deus cai muito desse pecado. Se os irmãos têm a palavra de Deus aberta e procurarem em Números capítulo 11, vai falar disso, irmãos. Quando o povo, assim que o povo saiu do Egito para a terra prometida, caiu logo nisso. Os filhos de Israel, eles tornaram-se a chorar e disseram: quem nos dará carne para comer? Eles queriam comer carne. Lembra-me dos peixes. Aquilo que comíamos no Egito, os pepinos, os melões, os alhos poucos, as cebolas. E então Deus vai e dá, porque Deus às vezes Ele dá aquilo que nós pedimos, irmãos. Ele nos deixa entregar as nossas próprias iniquidades, foi isso que Ele fez. Eles queriam paz no coração com aquela comida e Deus entregou e enviou codornizes. Os irmãos sabem nessa passagem, a Bíblia diz que houve tantas codornizes que eles encheram 10 cestas cada um, foi um exagero. Era muita comida. E do Números 11:33, eu queria que os irmãos pudessem estar com atenção à palavra. 11:33 vai dizer: a carne ainda estava entre os dentes. Eles ainda não tinham engolido, tinham mastigado, mas não tinham engolido. Antes que fosse digerida, no momento, acendeu-se a ira do Senhor contra a multidão e Deus feriu o povo com uma praga terrível. E agora no verso 34 diz assim: por causa desse pecado, o lugar passou a ser chamado Krivot Atavá, que significa sepulcro de cobiçosos. Portanto, ali foram enterrados aqueles que haviam sido dominados pelo desejo das iguarias
do Egito. Irmãos, é pesado, mas a igreja precisa ouvir isso. Kivrot Atavá, sepulcro de cobiça, túmulo dos gulosos. Aí foram enterrados aqueles que foram dominados pela gula, pela glutonaria. A igreja está no deserto, irmãos. A igreja está, muitas vezes, tem sido dominada pela gula. A igreja também está no deserto, suprindo. Deus está suprindo todas as nossas necessidades. Deus está nos dando o maná de cada dia. Ele nos dá a coluna de fogo durante a noite para nos proteger, para nos aquecer. Deus supre todas as nossas necessidades. Ele dá-nos a nuvem durante o dia para nos proteger de todas as insolações. Até aqui o Senhor tem-nos sustentado de tudo. Deus tem-nos dado o maná de cada dia. Tudo Deus tem-nos dado. Mas o povo escolhido de Deus, a igreja, cobiça as iguarias do Rei. E ao invés de ser templo do Espírito Santo, temos de ser muitas vezes Kivrot Avatar, sepulcro da cobiça, sepulcros de glutonaria, de gula, cemitérios de galinha, como dizem alguns pastores. Não, esta pança que eu tenho aqui é cemitério de galinha, e ainda ficam contentes e riem. Orgulho venenoso, irmãos, orgulho vergonhoso, é o que Filipenses dizem em Filipenses 3:18, vai dizer: há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Vejam para não me dar atenção, irmão. Inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o vento. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o vento. Porque eles têm orgulho que é vergonhoso. É isso que esses pastores, que a gente, não é? Às vezes ainda se orgulhando do nosso pecado. Isto é orgulho vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. São pessoas que o Deus dele é o ventre. São gulosos. Só cuidam das coisas terrenas. Vivem uma vida egoísta, materialista. Humanista, egocentrista. Pensamos muitas vezes em nós mesmos. Nesta vida terrena. Irmãos, existem pessoas a ouvir este sermão aqui e outras que vão ouvir, que vivem uma vida assim, egoísta. E nós temos que ver em nós também onde está o nosso egoísmo. Às vezes que nos tira a nossa fé, por isso nós temos que nos arrepender no dia que se chama hoje. O Plutão diz: comamos e bebemos e nos alegremos, porque amanhã morreremos. Isso é um estereotipo no mundo, não é? O mundo diz isso. O mundo só se interessa por isso: comer, beber, fazer farras. O carnaval, né, que foi agora. As pessoas não estão a dar a Deus. É verdade. Não valorizam Deus. Reinvada von Gott. Não valorizam a eternidade, a vida eterna. Para o mundo a vida é só aqui e agora. Não pensam na eternidade, não pensam na salvação. Não pensam que existe céu e inferno. Vivem uma vida, dizemos, o que a gente leva desta vida é comer e beber. A vida são 2 dias, o carnaval são 3, já passou. Agora o que interessa é o que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente fornica, o que a gente se diverte, porque um dia vamos morrer e fica cá tudo. É isso que o mundo diz. Eles não têm eternidade, não têm esperança na salvação. Mas a Bíblia diz que o que levamos nesta vida é aquilo que fazemos para Cristo. A obra que fazemos para o Senhor é aquilo que levamos nesta vida. Jesus contou na parábola, uma parábola em Lucas 12, acerca de um homem que vivia só para esta vida. E ele passava por dias de prosperidade. E ele disse: o que é que eu vou fazer mais? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então ele disse: já sei o que é que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a safra dos meus bens e direi para mim mesmo. Outras instruções assim: e direi para a minha alma: você tem grande quantidade de bens, armazenamentos todos os anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. É isso que o mundo todo quer. Não, eu quero ser rico. Se eu ganhar agora o Totoloto, eu vou comer, beber, descansar e alegrar-me. Eu quero investir agora, comprar umas casas para alugar e vivo de rendimentos, comer, beber e alegrar-me o resto da vida. Eu quero trabalhar até aos 50 anos. Eu quero ter um período da minha vida onde eu vou comer, beber e alegrar-me. Mas a palavra de Deus diz que Deus vem sobre ele e diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que é que tens para lhe dar? O que é que tens preparado? E
Glória a Deus. A vida não é só para aqui e agora, irmão. Leven is niet alleen van jezelf. A filosofia desse homem era como a de muitos: comer, beber, aumentar, crescer, Drinken, eten. descansar, desfrutar dos prazeres desta vida. Rustig, geniet van het leven. Ouvimos essa filosofia o tempo todo, em todo lado, principalmente nas redes sociais, na Ah, televisão. zeker. Compre isto, compre aquilo, você vai ter uma vida tranquila o resto da vida, não se vai preocupar com mais nada. Propagandas noite e dia, dar propaganda ao nosso conforto, uma vida folgada, Ja, dat jij rustig para que nós tenhamos apetite sobre aquilo que compramos. Irmãos, a glutonaria é uma técnica de marketing, sabiam? Eu visito casas para vender e a maior parte dos clientes já está a usar isso. Eles colocam fazem um bolo, não oferecem o bolo a ninguém. Eles fazem o bolo, colocam no forno. Quando a gente entra na casa, um cheirinho a bolo e dá vontade de comprar aquela casa. Porque fazem um bolo, cozinham um bolo com muita, que deixa muito cheiro na casa, cheirinho a bolo, para as pessoas comprarem em casa. Muita gente usa essa técnica de marketing, podem ver na internet. Mensen kaas laten baken en houden van dat ze aantrekkelijk maken, dat de mensen kopen. Os instintos de glutonaria. In Nederland is ze doen heel vaak in Nederland. Ja. Drie bij dag. Ja, op de mij zenuwspelen, hè. Ja. Zwakkeling. Ja, maar zo werkt het. Ja, zo werkt het. Irmãos, vamos ter atenção para que a igreja saiba quais são os sintomas da gula, para que nós sabemos o que é que precisa ser tratado em nós. A gula, o golo são aquelas pessoas que querem comer fora do tempo, não é? Querem comer as primeiras coisas, ter primazia nas primeiras coisas. A comida assim que é servida, eles ficam com o olhar no principal pedaço da picanha. Por exemplo, não, sério, irmãos, imagino que nós estamos lá na casa da irmã Talita, não é? E a picanha é assada e nós estamos sentados à mesa. Quando vem a picanha, repara, isso acontece com alguns de nós. A gente fica com o olhar a ver qual é que é aquela picanha mais suculenta, onde o sangue vai escorrer pelos lábios e a gente está ali. Espero que ninguém pegue aquela picanha e vai e senta e a gente com toda a educação espera que ninguém pegue aquela e quando ninguém está a ver, pega aquela picanha. Isso é glutonaria, é um sintoma de gula. A gente escolheu o melhor pedaço. Isto é para vermos para nós vermos os sintomas, se nós estamos com esse sintoma. Amém, irmãos? Aquele que quer só o prato de camarão e ele está com o olho, ok, aquele camarão é o maior que está ali, eu vou pegar aquele, mas vou esperar que ele sofre para mim. Além disso, outro sintoma é pessoas que dão demasiadamente importância à comida, de forma que querem as comidas mais caras, mais exóticas, as iguarias do rei. Vemos isso muito nas datas comemorativas, né? Principalmente no Réveillon. Aniversários, casamentos, batizados. As pessoas, não, temos que ter isto, temos que ter aquilo, temos que... Dão demasiada importância. Principalmente no Réveillon, há pessoas que preparam quase o ano inteiro a saber aquilo que vão comer no Réveillon. Festas pagãs. E tem crentes que fazem isso, irmão. Pessoas, outro sintoma é pessoas que depois de já terem comido, né? já não terem apetite, continuam a comer. O cérebro já informou a barriga que já estão satisfeitos, mas continuam a comer. Sabia que... se perguntar a um médico, ele vai dizer que o cérebro ele demora 10, 15 minutos a informar a barriga que já está satisfeito. Então, como é que a gente combate isso? Temos de comer devagar, primeiro, mastigar bem a comida, e antes de terminar, quando já estou a ficar satisfeito, dar um tempo, uma pausa, porque se calhar já estamos satisfeitos, mas estamos a comer demais, estamos a entrar na glutonaria. E então, quando a gente, porque só passados 10 minutos a 15, depois de comermos, é que o cérebro vai dar informação ao estômago que já está satisfeito, que já tem os nutrientes suficientes, né? Se perguntar a um médico, a um nutricionista, ele vai dizer isso. E o glutão não, ele continua a comer. Depois é mais uma sobremesa, depois mais um queijo e mais um copo de Coca-Cola. E continua. Porque há muito. Está até o filme, não? All you can eat em Rotterdam. Existe muito rodízio, né? Muito como até não querer mais. All you can eat. E as pessoas vão a esses sítios. Não é pecado ir a esses sítios. É pecado fazer glutonaria, porque a pessoa diz:
It's all you can eat. I pay, then I want to eat whole. Because I deserve to eat whole. I pay for whole and I want to pay. Absolutely. A gente quer comer tudo porque a gente já pagou. E então as pessoas, Malu tem muito isso no rodízio. As pessoas vão, querem. Pessoas que gerem o seu orçamento mensal também em função da comida, preparam, em vez de preparar o dízimo, não é? Não, vou separar porque eu digo, não, aqui tem que dar, são 1.200 euros, 400 euros é para a comida. Agora o resto, se faltar para casa, para isto, para aquilo, mas a comida é sagrada, não é? Colocam, isso também é culturaria. Usam festas pagãs para dar importância à culturaria. A festa da virada, aqui que nós tivemos, por exemplo, não é? Nós fizemos uma festa para Deus, o culto das primícias, não é? Mas eu falo por mim, aquilo que aconteceu aqui, nós cada um trouxe uma palavra que ia refletir para o ano inteiro, mas parecia que cada um estava preocupado com a comida que trouxe. Se era suficiente, se iriam gostar, estava tudo à espera que acabasse o culto para ir comer. E acontece isso, irmão, não é só connosco. Eu estou aqui a compadecer-me e a pedir perdão a Deus, mas acontece isso, irmão. Hoje ninguém está preocupado com... Não é só na virada, um casamento, por exemplo. As pessoas vão a um casamento. O propósito de quem vai a um casamento não é aconselhar os noivos, parabenizar os noivos, ver se aquele casamento é de Deus, se há um propósito nos noivos para aquele casamento, orar por eles. Não, é ver qual é o buffet que vai trazer. Qual é isso que as pessoas pensam quando vão a um casamento. Como é que eles vão servir? Quais são as iguarias que vão ser servidas naquele casamento? Aleluia. A glutonaria, irmão, chega a ser rebelião. Porque quando as pessoas sabem que às vezes têm determinadas doenças que já foram advertidas pelos médicos, pelo pastor, pessoas que às vezes têm diabetes, obesidade, problemas de coração, circulação, pressão alta, colesterol, e continuam cometendo o mesmo pecado. E Deus se ira. Como continuam comendo aquilo que não podem. Isso é glutonaria, é pecado de rebelião. A gula é um pecado capital, irmãos. Por isso nós temos que ter muito cuidado. É um pecado de mãe. Ele dá à luz outros pecados que são considerados as suas filhas, não é? Tomás Aquino fala que a glutonaria ele tem 5 filhas. A imundícia, o aprisionamento da consciência, a falta de concentração, a desordem nos atos da vontade e da razão e a desordem no agir. Ou seja, é uma desordem total na nossa mente e no nosso coração. A glutonaria não deixa a pessoa ficar ordenada, organizada. Os irmãos lembram de Isaú. Ele era primogênito do seu pai. E ele tinha todos os direitos para uma progenitura. Mas ele trocou por um prato de lentilhas. Ele estava desorganizado. Ele pôs em causa o seu futuro. Porque não teve domínio sobre a gula. Quando nós estamos assim, colocando em causa a nossa integridade. 2 Coríntios diz que, capítulo 5, vai dizer: todos nós devemos comparecer no tribunal de Cristo, ou seja, no trono branco, a fim que receba a sua retribuição. Vamos lá receber a nossa retribuição, não é? Receba. Pelas obras praticadas pelo corpo, quer sejam boas, quer sejam más. É isso que a palavra de Deus diz. Por isso temos que ter muito cuidado com esse pecado, irmão. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem. Mas a pessoa cai na glutonaria, ele faz do supermercado o seu altar. Faz da geladeira o seu altar, da mesa o seu altar. É ali que ele presta o culto. É ali que ele venera aqueles alimentos, aquelas guloseimas. E todo o altar, que é muito tempo, quando nós adoramos muitas vezes o altar, e ele não é Deus, ele torna-se o quê? Um cativeiro. If false altar wordt gevangenis. Eles usam tantas vezes aquele altar que fica um cativeiro. E a pessoa goza, come como ninguém, sem panturra, vive num cativeiro aberto. O cativeiro está ali com as portas abertas e a pessoa não consegue sair. É a sua própria destruição, irmãos.
É o que a palavra, os irmãos têm a palavra aberta ainda em Provérbios 23, 21, vai falar que os beberrões e os comilhões, eles vivem como sono e acabam onde? Acabam na pobreza, vestidos de trapos. Muitas pessoas não se acham pecadoras, elas se empaturram, mas quando se dão conta estão cavando a sua própria sepultura. E não se arrependem. Vivem da escravidão do seu próprio apetite, vivem num cativeiro de porta aberta. Por causa de um apetite descontrolado. A história conta que o povo romano, não é? Os romanos, eles tinham 3 terríveis pecados, que era a gula, a bebedeira e a imoralidade sexual. Não é? Eles faziam aquelas orgias e os registros históricos dizem que eles comiam, depois iam à janela, vomitavam, né? Para ir comer mais outra vez. E eles faziam aquilo sempre. E aqui aplicou-se aquilo que a palavra de Deus diz, que acabámos de ler, Provérbios 23, 21. E acabou na pobreza e vestidos de trapos. Nenhum indivíduo ou nação, quando se entrega à glutonaria ou à embriaguez, pode apontar com a bênção de Deus. Quem vive uma vida descontrolada, deixa Deus à parte, ele não permanecerá de pé, como o povo romano também o Império Romano não permaneceu. Jesus conta a parábola do filho pródigo, é um exemplo desse erro. Em Lucas 15, sobre um filho que depois que gastou tudo, né, os irmãos conhecem, veio uma grande fome naquela região e começou a passar uma grande necessidade, ou seja, ele pegou em tudo, né, gastou nessas coisas, porque ele não estava satisfeito. Então a sua fome era descontrolada, ele queria mais prazer, mais diversão, mais disto, mais daquilo, nunca estava satisfeito. Então pediu a sua herança ao seu pai, foi gastar tudo e aconteceu como o Império Romano. Houve uma altura que ele acabou, como diz aqui o verso 21, em trapos, né? Acabou com sonolência e vestido de trapos. Mas ele chegou à conclusão de uma coisa, irmãos. Ele chegou à conclusão que a única coisa que lhe trazia completude, que lhe completava, era a presença do Pai. Só Deus dá completude, só Deus pode preencher o vazio que há em nós. Glória a Deus. Esse vazio que eu e você temos é do tamanho de Deus. O vazio de alma é infinito e Deus é infinito. Nada pode preencher quando nós não temos a presença de Deus. Não há chocolate, não há panaderia, não há lagosta, não há arroz de bicho, não há carne, picanha que possa preencher esse vazio. Então já vimos que a glutonaria é pecado e é grave, irmãos. Agora vamos ver as consequências, amém? 3 consequências. O glutão ele não prosperará no caminho, ele não prosperará em nada, nos seus negócios, na sua profissão, ele não prospera. É isso que está aqui a dizer. Todos empobrecerão. A sonolência os vai fazer vestir de trapos, ou seja, eles vão ficar pobres. A glutonaria causa pobreza física, espiritual e material. A vida sonolenta, improdutiva, não traz produção, só não produz, ociosa, né? Ócio. E depois vai causar a morte, também a destruição física, porque a glutonaria ela traz doenças, né? Obesidade, problemas no coração, problemas no sangue, circulação, a pressão alta, diabetes, colesterol, câncer na próstata, câncer na mama, tudo derivados da glutonaria. E além da doença física e da doença espiritual, que é a principal, é a primeira, causa também doenças emocionais. Angst, depressão, ansiedade, depressão, falta de autoestima. O glutão não gosta de subir numa balança, o glutão não gosta de olhar para o seu espelho, o glutão não gosta de olhar para o espelho da palavra. O glutão quer fugir, ele quer um escapismo na comida. Por isso nós temos que tomar muita atenção a reconhecer que temos que mudar de vida, irmãos. Reconhecer que é pecado e que ele tem que ser confessado, ele tem que ser exposto, ele tem que ser expurgado, colocado diante de Deus e colocado diante do homem. Confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejam tratados. Aleluia! Ir a Deus em humilhação e pedir misericórdia, reconhecemos que estamos em pecado.
sendo dominados pela comida, pela glutonaria, pelas obras da carne. Por alles zonde. Temos que evitar também algumas comemorações, como essas festas às vezes, de casamento, de batizados, churrascos, banquetes, mesa farta, porque às vezes a ocasião ela faz o pecador, né? Faz o ladrão, como costuma dizer. Às vezes, irmãos, o vil tentador ele está dentro da igreja. Já aconteceu comigo, acontece com toda a gente. Agora vamos chamar o pastor para vir orar à minha casa. Chega lá, está um banquete todo tamanho. É uma visita pastoral. E quando nós, os pastores, chegamos para levar a palavra, para levar uma unção de cura, levar uma palavra, tentar trazer uma oração para a pessoa, uma oração de libertação, não é? Nós queremos libertar aquela pessoa, o Espírito Santo usa para libertar aquela pessoa, e quem fica preso somos nós, na glutonaria. O crente às vezes é o principal tentador, e às vezes é difícil para outros renunciar um banquete, ver a mesa cheia, e às vezes o pastor ainda chega lá e sempre diz aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Dá mais glória a Deus ali no meio da glutonaria do que no próprio culto. É verdade. O inimigo está ali para persuadir às vezes. Às vezes dentro da igreja, a pessoa chama, olha, venha aqui à minha casa, vamos partir o pão, vamos ter comunhão com o seu irmão. Mas depois chega lá, é como a serpente no paraíso. Vai, certamente não morrerás. Certamente não acontecerá nada. Só mais um. Come, eu gosto de ver comer. Faz as honras da casa. Que é para ficar satisfeito. Come, sacia a tua carne, vai. Mostra que estás a gostar, que é para fazer as honras da casa, para a pessoa que o Senhor ficar satisfeita, ficar contente. E depois acontece isso e quando Deus usa o diabo usa aquela pessoa que às vezes é crente para fazer isso, e depois vai e usa outra pessoa para dizer, não, aquele que não é crente nem coisa nenhuma, ele não é pastor, já viu a pança dele, ele só quer é comer e beber. Irmãos, eu já vi um testemunho de um pastor num culto de libertação. Ele estava, era um culto de libertação e cura. E então ele diz que o Espírito Santo curava e libertava. Mas houve lá um médico que não era crente e ele disse, você não tem autoridade para curar nem para libertar ninguém, porque você é doente. E você está escravo do pecado. Você está amarrado na glutonaria. E está doente com obesidade. O diabo usa para desmascarar, irmãos. E existem muitos pastores e nós, crentes, que estamos às vezes a passar por isso e não damos a devida importância. Existem ovelhas que, em vez de estarem a gerar outras ovelhas, né? Porque ovelhas geram ovelhas, estão a gerar glutões também. Pessoas que estão a dar pessoas para a glutonaria, a persuadir, para comer mais, trazer comida, mais comida, e a oferecer, né? Porque é como aquela pessoa que é bajuladora, né? Ela está a fazer, de tanto bajular, ela pode fazer as pessoas serem orgulhosas, né? Você pode perguntar, mas pastor, também é pecado bajular demais? O traficante de droga, o que é que faz? Ele vende a droga, mas ele não consome a droga. Ele faz outras pessoas ficarem consumidoras da droga. Eu não estou a comparar, mas o bajulador faz as pessoas, quando é bajulador demais, faz as pessoas ficarem orgulhosas. E sai. E pensa que não é pecador. Nós temos que ter cuidado com a bajulação demasiado. Comer demais é um estereotipo da igreja, irmãos. Mas as pessoas dizem, eu não como, eu não bebo, não fumo, eu posso comer. Não pratico imoralidade sexual, não jogo. Mas venha carne, venha churrasco, venha glutonaria, venha bagana, venha doces, venha maminha, eu devoro, isso eu devoro até ao fim, isso vai. Coca-Cola, Fanta, as bebidas que tiverem mais açúcar são mais consumidas pela igreja. Nós saímos aqui muitas vezes dos cultos, não é? A igreja, às vezes sai do culto, em vez de partir o pão com os irmãos, que é partir a palavra de Deus, vai partir a carne, vai partir as guloseimas em exagero. Basta olhar, a maioria dos pastores são obesos.
Depois dizem que é caldo público, né? Alguns dizem que é caldo público, mas que é cemitério de frango, né? Como muitos brincam, como eu estava a dizer, mas aquilo é mesa de banquetes, não é caldo público, irmão. Devemos viver, comer para viver e não viver para comer. Porque isso é sufocar o Espírito Santo com carne, irmãos. O que nós andamos a fazer muitas vezes. Filipenses 4, 5 diz: seja a vossa moderação conhecida diante dos homens. Breve virá o Senhor. Ou seja, se você é obeso, não é por ter uma doença, mas por o próprio livre-arbítrio, né? Pessoas que gostam de comer bem, beber bem e são obesas, são glutões, a sua moderação é conhecida diante dos homens. A gente mostra aos outros o nosso pecado. O fruto do Espírito é conhecido diante dos homens através das obras da carne. Ou seja, o fruto do Espírito ele não é conhecido. Em vez de nós demonstrarmos o fruto do Espírito, estamos a demonstrar a obra da carne através do nosso físico. O cristão obeso, aquele que é por livre-arbítrio, né? Aquele que não sofre nenhuma doença, é uma demonstração pública de um homem doente e de um homem que é preso na glutonaria. Viciado na glutonaria, excesso de comida, excesso de vida. Uma pessoa que é entregue a uma coisa fútil, a um cortejo festivo. Como diz a tradução, ou seja, a um cortejo festivo. Ele honra a um Deus pagão, honra a Baco, honra a Dionísio, mas não honra a Deus. Por isso nós precisamos de aprender para vencer esse pecado, o pecado da gula. E é por isso que Provérbios diz: coloca uma faca na garganta se tu és glutão. Glória a Deus. O pecado tem que ser arrancado pela raiz, irmãos. É isso que é. Provérbios no início está a dizer: arranque esse pecado pela raiz. Jesus no Sermão do Monte diz: se o teu olho te faz pecar, arranca esse olho. Se a tua mão te faz pecar, arranca. Se o teu problema é pornografia, arranca o telefone, arranca o celular, tira o computador do quarto, arranca a geladeira, desliga a geladeira, arranca a geladeira fora, não vais no supermercado, coloca uma faca na tua garganta se és glutão. Depois temos que pedir a Deus o domínio próprio e exercitar o domínio próprio. Não é só pedir a Deus o domínio próprio, porque Ele já nos deu na altura da conversão. Todo o crente que é convertido tem o Espírito Santo e é dotado de domínio próprio. O domínio próprio está ligado à espiritualidade, à nova natureza que nós recebemos quando somos convertidos. E depois da conversão continuamos com duas naturezas. E há uma guerra entre a nova natureza e a antiga natureza. A natureza carnal e a natureza espiritual. Essa guerra vai se dar até à glorificação. Mas quem vai ganhar essa guerra? Aquele que nós mais alimentamos. Portanto, nós temos que alimentar o Espírito, nós temos que cuidar do Espírito, nós temos que exercitar os frutos do Espírito, exercitar o domínio próprio, através dos meios da graça. Vir nos cultos de oração, orar mais, ler mais da palavra, estar na comunhão com os santos, estar constantemente na presença do Senhor, orar sem cessar, vigiar, ir aos cultos todas as semanas, estar com os irmãos em comunhão. Glória a Deus. Essa é a forma de exercitar o fruto do Espírito. Precisamos de uma profunda comunhão com Deus. O jejum, irmãos, é outro exercício quando nós nos privamos de alimentos, não é? Nós estamos a exercitar também o domínio próprio, não é? A prática do jejum constante vai nos ensinar a exercitar o domínio próprio, o domínio sobre o apetite, o domínio sobre o pecado da gula, sobre a glutonaria. A igreja marca muitas vezes, nós marcamos aqui a comunhão todas as quartas-feiras também, não é? Mas às vezes nós devíamos marcar às vezes comunhão. Quando a igreja marca uma comunhão, né? Vamos marcar uma comunhão na casa do irmão. O que é que se pergunta? O que é que eu tenho que levar? Eu vou levar uma salada, eu levo não sei o quê. Não, levo a Bíblia, um papel e uma caneta. Porque é uma comunhão espiritual. Por que a gente não marca a comunhão espiritual? Não é?
A gente marca aqui comunhão, agora estou a falar disso, né? Mas à quarta-feira a gente marca jejum. Vamos começar a fazer diferente. Eu sei que há irmãos que não podem jejuar o dia todo. Mas a gente pode quebrar o jejum com frutas e legumes. Fazer como fez Daniel. Não quebrar o jejum com croissant, manteiga, com pão, com sandes recheados, nada disso. Daniel, ele disse no seu coração, né? No Daniel 1:8, ele diz que se propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. E aí o Espírito Santo de Deus encheu, ele teve revelação, Deus veio e deu-lhe respostas, as respostas que ele precisava. E temos que mudar o nosso chip em relação a isso, em relação à comida. Irmãos, já terminar, mas Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites, não é? Para responder ao diabo também. E ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós temos que ser cheios da palavra, buscamos mais da Escritura, nos enchemos mais da Escritura, respirar mais da Escritura. Vamos comer mais da palavra de Deus, mais de Jesus e menos da carne, irmão. Quando Jesus, ele fez milagres e maravilhas, partiu aquele pão, sentou as pessoas, comeram mais de 15 mil pessoas, de 2 pães, de 5 pães e 2 peixinhos. Ele multiplicou, ou seja, ele partiu o pão e ao multiplicar, ao partir o pão ia-se multiplicando, toda a gente comeu, toda a gente ficou satisfeita. Ele foi orar, depois voltou, porque os discípulos estavam a atravessar uma grande tempestade. Ele cruzou o mar, caminhou sobre as águas, entrou no barco, passou para o outro lado. No outro dia, aquela multidão que estava daquele lado, que tinha comido o pão, foi atrás de Jesus. Mas não foi atrás de Jesus por ele tocar nos sinais, não foi atrás de Jesus porque amavam Jesus. Jesus disse, vós nos buscais porque não foi porque viram os sinais e creram, mas comeram os pães e vos fartaram, encheram o bandulho, encheram a barriga, por isso é que não aqui atrás de mim. Não vivam pela comida que parece, pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, pela eternidade. Deus é eterno, irmãos. Temos que amar a Deus e amar a eternidade. Porque ele vai dizer mais da frente, em 6, 9, verso 51, vai dizer: eu sou o pão que desceu dos céus. Quem por mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então vamos nos alimentar dele ou vamos nos alimentar da terra? Não vamos procurar mais paz de espírito no chocolate, e na comida, e na carne, e na glutonaria. O que nós precisamos está em Deus. O pão que sacia a nossa fome vem do alto, irmãos. Aleluia. Só Jesus tem palavra de vida eterna, como disse o apóstolo Pedro. Ele é fonte que jorra para a eternidade, é fonte de águas, é Ele que mata a nossa sede, é Ele que sacia a nossa fome. A nossa dependência está nele, irmãos. A nossa fonte de prazer é Ele. A nossa prioridade está em Deus. Só Deus e a Sua Palavra pode trazer completude para a nossa vida, irmão. Só Ele nos completa, irmão. O vazio que nós temos dentro de nós é do tamanho de Deus. Só pode ser completado por Deus. Não há outra coisa que possa nos completar, irmão. Que nós possamos ficar com esta palavra e meditar durante esta semana, amém? Vamos baixar a cabeça e orar mais uma vez, irmão, para que o Espírito Santo venha a falar connosco. E venha a regar esta palavra e ela venha a crescer e a trazer fruto, como a semente da mostarda. Amém, irmãos?